Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Na aula de hoje estarei ensinando a fazer esse modelinho que ficou bem bonitinho, ele é bem fácil de fazer também, a aula é feita detalhadamente para que você não perca nenhuma partezinha. Eu fiz esse sapatinho no tamanho de 9 centímetros, que vai servir aí num bebê de 1 a 3 meses aproximadamente, dependendo do tamanho do pé do neném, da estrutura do bebê, vai servir um pouco mais, também pode servir um pouco menos. Ele pode ser reproduzido em outros tipos de fio, inclusive na amigurumi, tá, gente? Tudo depende da tensão do seu ponto. Se você já gostou do nosso modelinho da aula de hoje, já deixa seu like. Se ainda não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever nesse momento e seja muito bem-vindo. Outra coisa, não deixa de comentar, gente. Se você gostou do modelo, comenta aqui para mim. Isso vai me ajudar a me incentivar a trazer modelos mais diferenciados, né? Outros tipos de modelos diferenciados aqui para o canal. Bem, ele pode ser feito com essa listrinha ou sem, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Também fica bacana, pode ser sem ilhós também, ou com, como aqui no modelo. Já vou deixar aqui um spoiler, ó. Vou gravar para vocês, aproveitando a aula desse cano baixo, a botinha também, que eu achei que ficou um encanto, olha, gente. Sem mais delongas, já vamos para a lista de materiais. Usei aqui ilhós número 54 de alumínio. Você encontra na JHP Metais o cadarcinho de 48 centímetros, também é de lá. Eu medi, incluindo a ponteirinha. Então, é um cadarço que ficou excelente para você dar o lacinho sem ficar sobrando aquele monte de cadarço. Já deixando aqui para vocês que o contato de todos os fornecedores estarão na descrição do vídeo. Então, dá uma corridinha lá, que tá tudo lá direitinho, certinho para vocês. Bem, eu mostro para vocês também esse pezinho molde, que é da Karina Aviamentos. Eu fiz assim para preencher aqui a parte interna e ficar mais firme na hora que eu colocar dentro ali do sapatinho, sem necessidade de usar a palmilha. Gente, todos esses cadarços aqui são da JHP Metais. Olha esse que lindo! Tem esse também. E tem muitas variedades, você vai adorar. As etiquetinhas que eu uso são da Cuticutem, você pode personalizar aí com a sua marca, com ou sem os furinhos. Eu prefiro sem os furinhos. Essa aqui foram as primeiras que ela mandou pra mim, que eu aproveito até hoje, tá? Então, eu só colo. Eu não gosto de costurar a etiqueta, não. Falando em cola, vou usar a cola de silicone. Não gosto muito para sapatinhos que levam cola, de usar essa cola aqui não, porque ela, depois que vai passando o tempo, o sapatinho vai ficando, aonde você usou ela, muito enrijecido, tá? Mas dependendo da quantidade de cola que você usar, dá pra ir legal. Do jeito que eu usei nesse sapatinho que é aceitável, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês direitinho como que eu fiz. E sugiro a Pega Mil, a cola universal, para você fazer esse tipo de trabalho que, após a secagem, ela não enrijece. Agora, vamos falar dos fios usados. Usei o Cleia duplo. Ele é 100% algodão, tá, gente? A cor usada, ela tem 295 de Tex. A cor utilizada foi a 7076 Caramelito. Puxa para um dourado, eu gosto muito dessa cor. E aqui, a branca, usei a Charme também da Círculo. Ela tem 378 de Tex e a cor branca. Se você tiver, vamos precisar de um marcadorzinho apenas. A agulha usada foi a 2 milímetros. Essa aqui, o gancho dela é bem parecido com o da 1,75 da Círculo, aquela que vem escrito Anne. Vamos precisar de tesoura, agulha de tapeçaria, tá? E acredito que eu passei todos os materiais aqui para vocês já. Se faltar alguma coisa, eu deixo na descrição do vídeo. Antes de iniciar a aula, deixa eu tirar o sapatinho aqui, eu já acabei esquecendo, ó, gente, as indicações de caixinha que eu tenho para dar para vocês é lá da CAD personalizados, tá? O contato também está na descrição do vídeo. Essa tem o visor em acetato, ó, dá pra pessoa já ver a fofurinha que vai receber, ó, é bem bacana, tem várias estampas e tem essa do meu primeiro All Star, que é um show. Enfim, agora sim, vamos para a nossa aulinha aprender a fazer essa fofurinha. Iniciando a solinha, nó corrediço ou nó inicial.
Vamos fazer agora um total de 21 correntes. Feitas as 21 correntes, laço a agulha por 1, 2, 3. Na quarta, faço 2 pontos altos. As 3 correntes que pulamos vão representar o nosso primeiro ponto alto. Para quem tem dificuldade de achar depois o topo do ponto, é só você contar, ó, 1, 2, e na terceira corrente, marca. E agora vamos seguir com 16 pontos altos. Um ponto para cada corrente. Pronto. E aqui, ó, sobrou uma corrente no final. Nela, eu faço 6 pontos altos, todos dentro desta última corrente. 2, 3, 4, 5 e 6. Pronto. Agora, eu já deixo esse fio bem encostado aqui na base e vou tecer em cima de cada ponto correspondente ao lado anterior um ponto alto, totalizando também 16 pontos altos. Um para cada ponto seguinte. Eu uso as alças das correntes que sobraram e vou fazer a minha sequência de 16 pontos altos. Prontinho, o fio que eu escondi já posso deixar ele aqui para trás, depois eu corto a ponta. Bem aqui, ó, vocês vão notar que nesse ponto, no último pontinho, nós vamos ter aqueles 3 pontos no mesmo lugar. Então, aqui, exatamente neste mesmo espaço, nós vamos fazer mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Para finalizarmos a nossa primeira carreira, vamos vir aqui exatamente onde temos o marcador, onde colocamos o marcador, e vamos fazer um ponto baixíssimo para unir a carreira. Prontinho, finalizamos então a nossa primeira carreira da soma. Vamos iniciar a segunda carreira. Aqui, dependendo do fio que você esteja utilizando, por exemplo, se for o fio amigurumi, tenha escolhido para sola, você vai dosar aí a tensão do seu ponto, para que você consiga ficar com o mesmo tamanho em centímetros de sola, tá? Não recomendo que passe de 9,5 centímetros. Então, você vai fazer o teste aí. Se o seu ponto ficar muito soltinho, folgado, na segunda carreira ela já vai quase que dar 9 centímetros. Então, aí você vai trocar o ponto que eu vou usar agora, que será ponto alto, a carreira 2 toda em ponto alto, por meio ponto alto, tá? Então, eu vou subir 3 correntes. Você pode usar essa dica também, caso o seu ponto esteja muito folgado também, mesmo usando o mesmo fio que eu. Bem, aqui as 3 correntes também vão representar o nosso primeiro ponto alto da carreira. Eu já venho na correntinha número 3, deixo meu marcador. E agora, no mesmo espaço, ó, em cima do primeiro ponto da carreira anterior, de onde saem as correntes, eu faço mais um ponto alto. Então, eu tenho 2 pontos no mesmo espaço. Vou repetir isso por mais 2 vezes. Faço 2 pontos altos, um aumento de ponto alto nos 2 próximos pontos, ó, no mesmo lugar, 2 pontos altos, no mesmo espaço, 2 pontos altos. Pronto, agora vamos repetir a sequência de 16 pontos altos. Caso você esteja trabalhando com meio ponto, vai repetir os aumentos, mas todos em meio ponto. A sua carreira será toda em meio ponto alto, tá? Feitos os 16 pontos, agora a gente vai vir aqui, ó, nesses 6 pontos seguintes, aqueles pontos que fizemos no mesmo lugar, ó, nós vamos fazer um aumento de ponto alto em cada pontinho desse. No caso, serão 6 aumentos de ponto alto. Já tenho 1,
2 e assim por diante, até completar os 6 aumentos. Prontinho. Agora, finalizei meu último aumento, vou seguir novamente com uma sequência de 16 pontos altos. Agora aqui, nos próximos 3 últimos pontos, nós vamos fazer um aumento de um ponto alto, né? No caso, serão 2 pontos em cada ponto de base. Normalmente, como já vínhamos fazendo. Então, recapitulando aqui com vocês rapidinho, nós iniciamos com 3 aumentos de pontos altos, 16 pontos altos, 6 aumentos de pontos altos, 16 pontos altos e finalizamos com 3 aumentos de pontos altos. Aí, para a gente unir a carreira, nós vamos vir aqui, ó, no topo do ponto onde marcamos, vamos fazer um ponto baixíssimo, unindo aqui a nossa segunda carreira. Eu já vou vir aqui atrás e vou cortar o excesso de fio, para não ficar acumulando aqui. E agora a gente vai vir aqui, ó, e iniciar a nossa última carreira. Dá uma ajeitadinha na solinha, tá? Ela fica um pouquinho mais emborcadinha mesmo. Aí você precisa dar uma ajeitada porque ela tem menos pontos. Vou iniciar com uma corrente para dar altura para o primeiro ponto. No mesmo lugar onde eu fiz a união da carreira anterior, eu faço um ponto baixo e vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Total de 56 pontos baixos. Se você quiser marcar aqui no primeiro ponto, você vem aqui nas 2 alcinhas, ó, e coloca o marcador. Então, nosso primeiro ponto está marcado. Lembrando que a correntinha, você vai ignorar ela, tá? Então, agora a gente vai seguir fazendo ponto sobre ponto. Não precisa apertar essa sequência de pontos por causa das curvinhas, para que o fio tenha, fique maleável para fazer essa curva. Ó, não emborque a sua sola. Aí ele vai acompanhar o formato certinho da solinha. Então, aqui a gente vai seguir um ponto sobre ponto. Já volto quando eu chegar aqui no meu ponto número 56. Cheguei aqui no ponto 56. E aí, eu vou cortar o fio. Vou puxar direto, viro aqui, desse jeito. De forma que o último ponto fique nesse lado, no lado esquerdo, na mão esquerda. Aí agora, nós vamos pegar aqui as 2 alças. Agora, a gente vai vir aqui, ó, no segundo ponto. Pulo primeiro, no segundo ponto, vamos entrar com a agulha assim, pegando nas 2 laçadinhas do ponto. Traz o fio pra cá. Nesse sentido, pode retirar o marcador. E agora a gente entra aqui, ó, nos 2 nozinhos do último ponto, saindo exatamente aonde está esse fio. Traz a laçadinha aqui para baixo. Formou aqui uma nova laçadinha, 2 novas laçadinhas, que vai substituir o primeiro ponto que ficou aqui embaixo. Puxa assim, para regular o tamanho das alcinhas e puxa o fio passando por baixo delas e agora vem no próximo ponto, leva lá para trás. Como eu vou trabalhar com 2 solas, eu não vou fazer um arremate específico aqui com agulha de tapeçaria. Vou apenas dar um nozinho aqui mais ao centro vindo mais para o centro da sola. Seguro aqui e puxo para regular o nozinho. E aí eu vou cortar o excesso de fio. Aí agora a gente vai reservar essa
solinha e fazer mais uma dessa. Caso você trabalhe com uma solinha só, essa será suficiente, mas eu recomendo que faça o uso de palmilha, tá? Pra ficar firminha aqui a parte de baixo, senão não vai ficar bacana. Caso queira usar só a solinha também, uma solinha sem palmilha também pode, mas aqui vai ficar um pouquinho assim mais fundinho quando o bebezinho colocar o pé, vai ficar marcando o pezinho se você não liga para isso, né? Porque geralmente o mais recomendado, né, que é mais apropriado é usar assim, sem a palmilha mesmo. Então, por isso que eu gosto de usar duas solinhas, porque fica mais confortável para o bebê. Mas, enfim, se você não quiser usar duas solas e uma só, também pode, tá? Aí fica confortável do mesmo jeito que duas. Prontinho agora, já tem as duas solas prontas, nós vamos colar as duas, unindo uma à outra. Primeiro nós vamos passar a cola, estou usando a de silicone. Vamos passar a cola, se você quiser passar somente uma, pode, e quiser passar as duas também pode, tá? Vou passar a cola daqui, ó, pra dentro, deixando livre essa borda da última carreira de ponto baixo. Importante lembrar que eu estou usando o lado avesso, tá? O lado que ficam esses pontos mais saltados aqui, ó. Esse é o lado certo e esse é o lado avesso, onde tem os pontilhadinhos aparecendo. Já passei a cola e agora nós vamos apenas unir as solas, colocando uma em cima da outra, casando bem aqui os pontos, de forma que um fique na direção do outro. E aqui, arrumando a solinha para que fique retinha essa parte do centro, toda ela fique bem redondinha, não fique torto, essas linhas que se formam, né, essas valinhas. Ó, então, aí a gente, depois de acertar, vamos pressionando para que cole de verdade. Prontinho, tem aqui a sola, as solas coladas, e agora nós vamos fazer a união com agulha de crochê. Vamos pegar a primeira alça da sola de cima e a primeira alça da sola de baixo, deixando sobrar uma alcinha na parte de baixo. Vamos trazer o fio, puxando, passando ele direto. Notem que eu iniciei aqui mais ou menos no meio do calcanhar ou frente, dependendo aí do lado que você escolher, não tem, por enquanto, como diferenciar, né? Então, nós vamos iniciar a partir da divisão do meio, ou, se quiser, pode iniciar em qualquer ponto, porque nós vamos fazer uma emenda depois para finalizar, que não vai se tornar visível onde iniciou, onde finalizou a carreira. Bem, então, trouxemos o fio, formou a laçadinha, vamos pegando a primeira alça de cada sola, deixando sobrar a segunda alça. Ó, e passando por dentro, o fio por dentro da alcinha, fazendo pontos baixíssimos. Se você quiser marcar aonde está o primeiro ponto, ó, se referencie, tome como referência esse fio aqui do início. Exatamente onde ele está é o início, ó, de onde sai o primeiro ponto. Então, não tem como você perder. Eu vou trabalhar 55 pontos baixíssimos. No caso, vou trabalhar até aqui, ó, nesse último pontinho livre, aonde o fio vai ficar saindo aqui de um ponto antes de onde sai esse primeiro fio, tá? Já volto. E trazer o fio aqui pra dentro, deixando já aquele posicionado certinho, onde você vai trabalhar a sua carreira de pontos. Aqui do mesmo jeito, ó, a alcinha de dentro. E traz o fio pra cá. Tá? Essa é só uma sugestão, se quiser pode deixar o fio solto aí também, tá? Bem, agora a gente vai iniciar a base de fato. Essa parte toda branquinha aqui.
Para fazer a nossa base, nós vamos partir aqui do meio do calcanhar. Eu coloco a agulha na direção aqui da valinha do meio e acho o meio entre um e o outro ponto. Eu vou pegar esse ponto que está mais para a esquerda. Vamos usar a segunda alcinha dos pontos baixíssimos que acabamos de passar. Lembrando que aqui é a parte de baixo, ó, aonde temos a laçadinha sobrando, ó. Aqui, como eu trabalhei uma solinha só, não aparece. Mas aqui neste outro aqui que eu estou finalizando, ó, vai ficar sobrando a alcinha aqui, tá? Porque aqui trabalhamos com 2 solas. Eu trabalhei com 2 solinhas aqui para não precisar usar palmilha. Aí essa alcinha que a gente está deixando ali vai ficar aparecendo aqui, fazendo como se fosse uma divisão da parte de sola e base, subida de base. Então, voltando aqui para a sola, ó, vamos pegar, então, a alcinha de trás, a alcinha que tá mais para o centro da sola, para parte dentro da sola, e vamos prender o fio com uma corrente. Feita a corrente, nesse mesmo lugar, nessa mesma alça, eu faço meu primeiro ponto baixo. E sigo trabalhando um ponto baixo em cada alcinha dos pontos seguintes. Alcinha de dentro, tá, gente? Sempre. A de fora a gente vai trabalhar depois, na segunda base que nós vamos fazer. Inclusive, as meninas que ainda não assistiram vídeos antigos meus não sabem que essa criação de 2 bases num tênisinho para dar um aspecto mais de tênis mesmo, né? Para ele ficar mais gordinho, mais fofinho, foi criação da Geisa Franco, do canal Mágica do Crochê. Se você ainda não é inscrito no canal dela, gente, vai lá dar uma força para ela. Ela atualmente não está podendo postar vídeos, né, por conta do trabalho, mas ela, daqui um tempinho, ela vai poder voltar a retornar com vídeos maravilhosos. Então, vamos lá dar uma força, se inscreve lá no canal, vamos lá curtir os vídeos dela. As aulas são muito boas, tá? Eu recomendo muito. Então, é isso. Canal Mágica do Crochê com Geisa Franco. Voltando aqui para a aula, nós vamos, ó, trabalhar todos os nossos pontinhos baixos, então, usando a segunda alça. Eu já estou aproveitando para esconder esse fio. Já escondi por alguns fios, então já posso deixar. E aí, é só seguir. Repetindo o mesmo. Eu volto com vocês quando eu chegar aqui, para a gente começar a arrematar esse fio. Olha, estou me aproximando de onde eu deixei o fio preso, ó. Eu vou deixar ele para a parte de fora, porque eu acho que fica mais fácil depois. Olha, e vou seguindo um ponto sobre ponto. Aqui é onde está o fio, ó. Eu já faço um ponto normal usando a segunda alcinha, já pegando o fio, ó. E aí, já vou arrematando ele até lá ao final, depois eu começo a arrematar o outro. Aí não dá diferença. Chegando aqui, eu começo a arrematar esse fio até o finalzinho, deixa ele pra fora aqui também. Depois é só dar sequência aos pontos normais, tá? No final da carreira eu volto com vocês. Prontinho, já tenho aqui os meus 56 pontos. E agora, para unir a carreira, nós vamos vir nas 2 alças do primeiro ponto baixo e vamos fazer um ponto baixíssimo, assim. E para iniciar a próxima carreira, novamente, uma corrente para dar altura para o primeiro ponto e no mesmo lugar, ó, após essa laçada que fica assim na horizontal, nós já vamos vir e ver direto o buraquinho onde a gente fez a união da carreira anterior. Então, nesse mesmo lugar, vamos fazer um ponto baixo e agora é só seguir pegando nas 2 alças de cada ponto e fazendo um ponto baixo. Vamos fazer isso por 5 carreiras, repetindo sempre do mesmo jeito, só na última carreira que eu vou voltar pra gente fazer a união da carreira de uma forma diferente, tá? Então, já temos uma carreira, 2, vou fazer mais 3 quando eu chegar
no final da quinta carreira, da carreira 5, eu volto com vocês. Finalizei a minha última carreira, vamos fazer apenas o arremate agora, tá? Eu vou cortar o fio. Vamos fazer o arremate parecido com o que eu já ensinei aqui para vocês. Puxou direto, virou assim. Vamos pular as 2 alças do primeiro ponto baixo, entrando aqui por baixo das 2 alças do segundo ponto. Vamos trazer o fio aqui para cá. E agora, de baixo para cima, entramos aqui no meio do nozinho do último ponto, saindo exatamente de onde sai o fio. E vamos trazer o fio aqui para baixo. Feito isso, viramos assim e vamos ajustar, puxando nesse fio as 2 alças do ponto novo que ele formou aqui para substituir aquele primeiro. Entramos aqui por baixo das 2 alcinhas, trazemos o fio para fora. No próximo ponto, vamos levar a alcinha lá para dentro. Como vamos fazer uma segunda base, posso retornar nesse primeiro ponto, ó, um pontinho à frente, traz o fio para cá de novo. E aí aqui, ó, nesse nozinho do meio, nesse próximo nozinho, né, nessa alcinha aqui, ficou no transversal, na horizontal, eu pulo essa primeira, né, para trazer mais aqui para baixo. Trago o fio, faço o nozinho. Depois, nós vamos ter uma outra base aqui, então vai tampar. Cortou o fio. Se você já quiser cortar esses fios, pode, até recomendo para não atrapalhar todos os fios que nós arrematamos. E é opcional você agora já fazer a outra base para adiantar, tá? Eu vou fazer isso. Eu vou repetir novamente todo o processo, finalizando da mesma forma aqui com esse arremate, tá? Só que quando eu for prender a linha nessa base de fora, eu vou fazer ela aqui também de forma que fique aqui para dentro, tá? Quando eu colar, né, o arremate não apareça, tá? Então, tenham só essa atenção, esse cuidado. Eu vou iniciar aqui, ó, novamente na mesma direção que eu fiz a outra, pegando na alcinha que nós deixamos sobrando, ó. Elas ficam aparecendo aqui, ó. Então, vou usar essas alças para fazer a segunda base. Vou só iniciar com vocês e depois é só repetir o mesmo. Vai fazer o mesmo que fizemos nessa primeira. Uma corrente apertadinha, no mesmo lugar, um ponto baixo. E aí, seguimos já arrematando esse fio, pegando as alcinhas que deixamos aqui sobrando. Trabalhando aqui um ponto baixo para cada alcinha. 56 pontos baixos no total. Vamos fazer 5 carreiras também de 56 pontos baixos, tal qual fizemos nessa primeira base. Volto com vocês quando eu finalizar a minha base número 2. Já volto. A base já está pronta, já completei aqui as 2, ó. Os nozinhos que eu falei, do lado de dentro sempre. E agora a gente vai começar a fazer a frente e em seguida a linguetinha do sapatinho. Para iniciar, eu vou deixar essa base de fora dobrada para baixo, para não me atrapalhar. Nós vamos trabalhar na base de dentro. Então, aqui eu vou ajeitar ela bem certinha, achar o meio aqui da frente, na parte da frente. Ó, você pode colocar a agulha na direção da valetinha do meio da sua sola para você achar um ponto que vai ficar entre um e outro pontinho, fazendo a divisão certinha da sola. Então, para mim, ó, o meio deu entre esses 2 pontinhos, dá bem na direção. Eu vou pegar como referência o ponto que está para a direita e vou contar 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. No ponto 6, vou inserir a minha agulha assim, usando somente a segunda alça
dos pontos da última carreira da base. Vou agora inserir o fio no meu trabalho. Você pode fazer uma corrente, mas eu não vou fazer corrente. Eu só jogo o fio por cima, seguro aqui, ó, para não escapar. Laço a agulha. Vou pular o próximo pontinho e no próximo ponto, usando sempre a alcinha de trás, vou fazer um ponto alto. Assim, ó, direto. Esse fio, você pode já vir arrematando ele. Eu vou passar ele aqui para a parte de trás, lá de dentro, porque aí não vai ficar aparecendo ele aqui na frente, transpassando o ponto ali. Ó, aí eu vou deixar ele encostadinho aqui e já vou vir arrematando ele nos próximos pontos. Agora, eu vou fazer 3 pontos altos. Na verdade, eu vou fazer 6 pontos altos. Após esse primeiro, que a gente pulou um pontinho para fazer ele no próximo ponto, faço 6 pontos altos. Já tenho 2, 3, 4, 5 e 6. Laço a agulha, nós vamos fazer o último ponto da carreira agora. Lacei, venho no próximo ponto, entrei, busquei o fio, vamos fazer um ponto alto de uma forma um pouco diferente. Lacei a agulha, passo por 2 alças e agora eu vou pular um ponto e no próximo ponto eu já busco o fio passando pela alça aqui da base e nas 2 alcinhas que ficaram na agulha. E assim eu já prendo meu ponto direto. Temos aqui um total de 8 pontos. Agora a gente vai, ó, dar uma puxadinha aqui. Se você não tiver marcador, você pode usar pedacinhos de linha. E vou deixar aqui segura a alcinha do último ponto. Vou retornar com a minha linha aqui pro início. Aqui eu vou vir, ó, vou pular, ó, primeiro esse próximo ponto livre, entro no próximo, seguro o fio de maneira que não fique esticado demais e nem frouxo demais. Lacei a agulha, trago o fio para cá novamente. Vou laçar a agulha para fazer um ponto alto, bem aqui, ó. Você pode fazer aqui nesse mesmo espacinho onde você trabalhou anteriormente, ó. Vamos fazer um ponto alto. E agora, nós vamos pegar aqui um pouquinho antes do primeiro ponto, pegando em relevo. Assim. Esse aqui, no caso, é o nosso primeiro ponto da carreira anterior. Trabalhamos um ponto alto aqui nesse mesmo espaço onde pegamos para iniciar o primeiro ponto da carreira anterior. Então, vamos fazer aqui um aumento, tá? Então, aumentamos esse pontinho aqui já. Agora, vamos fazer mais um ponto usando o primeiro ponto. Assim, pegando pela frente ou por trás do ponto, né? Em relevo. Vamos fazer um ponto alto. No próximo ponto, faço um ponto alto normal, já arrematando o fio que está lá atrás. Vamos pegar em relevo no próximo ponto. A gente pega bem no meio do ponto, assim, ó, passando a agulha por trás dele, saindo da frente. Faz o ponto alto. E agora, um ponto alto normal. Vamos fazer essa sequência até o último pontinho. Em relevo, um ponto alto normal, usando as 2 alças do ponto. Aqui, ó, essas 2 alcinhas, tá vendo? Agora, o ponto em relevo, que a gente passa por trás do ponto. No próximo ponto, vai ser já o nosso último ponto, nós vamos trabalhar, ó. Um ponto alto normal, pegando ali na alça. E aqui, como é final de carreira, eu vou fazer um ponto alto normal, tá? Seria em relevo, mas eu vou fazer ele normal também, não vai dar diferença aqui, tá? Só a partir da próxima carreira que a gente vai ver. Opa, soltou aqui. Mas caso você queira fazer ele em relevo, pode fazer. Você pega aqui, ó,
antes do ponto e sai ali após, ó, depois. Aí você faz o ponto em relevo, não tem problema. Só que aqui a gente vai finalizar assim, ó, o ponto alto. Tirou 2 alças. Perdão, gente. Deixa eu voltar. Lacei a agulha, busquei o fio, fiquei com 3 alcinhas, né? Antes de tirar as 2 alças, eu pego essa alça que está aqui no marcador. E agora eu vou passar o fio por 3 alcinhas, contando com essa que estava no marcador, ó. Fiquei só com 2. E agora, laço. Ah, tem que aproveitar para prender o ponto, já ia fazer errado. E agora, ó, eu vou pular o próximo ponto, entrar no próximo e passar o fio por todas as alças de uma vez. E assim a gente finaliza a segunda carreira. Ficamos com um total de 10 pontos. Novamente, eu deixo a minha alça segura pelo marcador e retorno com o fio lá no início. Vamos iniciar mais uma carreira. Aqui nós fizemos um aumento de ponto no início e no final, tá? Ficaram 2 pontos aqui, praticamente juntos, ó. Assim a gente vai dando uma abertura no bico do sapatinho para não ficar muito apertadinho. Bem, trouxe o fio aqui pro início. Agora a gente vai repetir o processo, ó. Vamos pular o próximo ponto. E no próximo, vamos prender o fio, trazendo, segura bem para não esticar, ó. Quando se tiver, trago o fio para cá, você segura bem para não desfazer aqui, ó, à medida que você já, né, já tem. Segura firme para ele não escapar, só deixando correr o fio que vem lá do novelo. Aí, agora já tá preso tudo certinho. Laça a agulha. Vou repetir aqui nesse espaço, ó, no mesmo lugar, na mesma alcinha, nós vamos fazer um ponto alto. Aqui, no caso, seria um ponto em relevo, mas não tem como fazer, então eu vou fazer um ponto alto normal. No próximo, mais um ponto alto, ó, respeitando a sequência aqui, ó. Um ponto alto. E agora, nós vamos fazer um ponto em relevo, repetindo, aonde tiver ponto alto em relevo, eu vou fazer ponto alto em relevo. Um ponto normal no próximo ponto. E assim eu vou seguir até lá no final. Vou voltar para fazer o último pontinho com vocês, tá? Vamos ficar com um total de 12 pontos. Olhem, o meu último ponto, não, meu penúltimo ponto, ele vai ser em relevo. E o último normal. Então, eu vou dar um jeitinho, ó, de passar aqui, pegando em relevo esse último ponto da carreira anterior. Nós vamos fazer um aumento aqui também, tá? Eu vou fazer o ponto alto em relevo e agora você pode entrar aqui nesse mesmo lugarzinho onde você trabalhou, prendeu, né, o seu ponto, ó, nessa mesma alcinha onde eu tenho preso aqui o fio, e fazer seu último ponto. Só que aí, antes de puxar as 2 alças, você pega a alcinha ali, tava no marcador, tira 3, e agora já vamos prender aqui, pulando um ponto. No próximo entrou e já vamos passar o fio direto nas 2 alças da agulha também. Finalizamos a nossa carreira 3 de 12 pontos. Vamos prender novamente a alça aqui no marcador e repetir o processo. Só que a próxima carreira vai ser apenas ponto sobre ponto. Não vamos fazer aumento. Pulou o próximo ponto, entrou no próximo, traz o fio. E aqui nós vamos começar com ponta e relevo. Lembram que não consegui fazer na carreira anterior, mas agora aqui já vai dar. Lacei a agulha, vamos pegar esse pontinho aqui em relevo. E vamos fazer o ponto alto.
Pronto. O próximo ponto é um ponto normal. E aqui só vai ser repetição de ponto. Aonde tem ponto em relevo, fazemos ponto alto em relevo também. Eu vou voltar com vocês lá para fazer o último ponto, o nosso ponto número 12. Já volto. Meu penúltimo ponto foi em relevo e agora vamos fazer o último, entrando nas duas alças do ponto, já pegando a alcinha do marcador também, vamos tirar 3 e agora vamos prender já aqui na lateral no nosso último ponto. Pulou um ponto, no próximo entrou, laçou e passou por dentro de todas as alças. Pronto. E agora a gente já vai preparar para fazer a linguetinha do sapatinho. Então, nós vamos vir no próximo ponto fazer um ponto baixo. Apenas virou o trabalho, vamos pular esse ponto que acabamos de fazer e vamos seguir fazendo ponto sobre ponto, 12 pontos baixos. Lá no final da carreira eu volto com vocês para a gente fazer o último pontinho juntos. E para fazer o nosso ponto número 12, vamos entrar aqui, ó, nas duas alças do último ponto da carreira anterior, buscou o fio e vamos prender de uma vez aqui, ó, entrando na próxima alcinha, pegando só a alcinha de dentro, tá? Para ficar igualzinho. E buscou o fio passando por dentro de todas as alças. Finalizamos a nossa carreira número 5, tá? No caso, eu vou começar a contar aqui como carreira 1, para não fazer confusão, porque essa já é a carreira pertencente à linguetinha, tá bom? Então, para não fazer confusão, aqui no bico foram 4 carreiras de ponto alto. E aqui na primeira carreira da linguetinha já foi uma carreira só de ponto baixo, 12 pontos baixos. Vou no próximo ponto, ó, no primeiro ponto, vou fazer um ponto baixíssimo e no próximo também. Só pra gente pular esse primeiro ponto. Ó, já vem pro próximo, mais um baixíssimo e nesse mesmo lugar do segundo ponto baixíssimo, vou fazer um ponto baixo. Perdão, gente, não é ponto baixo, é meio ponto alto. Vou fazer 2 correntes representando um meio ponto alto. Então, eu fiz um baixíssimo só para pular o ponto e mais um só para trazer o fio aqui para o segundo ponto e subir 2 correntes que representam o nosso primeiro ponto da carreira. No final da carreira, vai sobrar um pontinho também que eu vou deixar aqui de folga. No caso, vamos trabalhar 10 meio pontos altos. Ó, um meio ponto para cada ponto de base. E vamos seguindo, fazendo um meio pontinho para cada pontinho de base. Total de 10, contando já com as 2 correntes do início. Pronto. Sobrou um ponto sem fazer. Vamos fazer uma corrente e voltar aqui a carreira fazendo ponto sobre ponto. Ignora a correntinha, vem já nas 2 alças do primeiro ponto de base e vamos fazer um ponto baixo e seguimos com 10 pontos baixos. Cuidado para não confundir aí no último ponto, eu vou fazer até com vocês. Ó, aqui é o meu ponto 9. E o meu ponto 10 vai ser aqui na segunda corrente daquele primeiro ponto, ó. E assim fechamos com 10 pontos baixos. Agora, a nossa próxima carreira, carreira 3, nós vamos fazer em meio ponto alto também. Vamos fazer 2 correntes que representarão o nosso primeiro meio ponto. E aqui nesse mesmo espaço de onde saem as correntes, lá no primeiro ponto da carreira de base, nós vamos fazer um meio ponto alto, tendo aqui um aumento. Após, nós vamos trabalhar 8 meio pontos, sobra um aqui no final, onde faremos mais um aumento de meio ponto. Eu já volto com vocês. Pronto, fiz aqui meu ponto número 8,
contando após o aumento, fizemos 8 meio pontos sozinhos. E agora no último espacinho aqui, ó, no último ponto, vamos fazer 2 meio pontos no mesmo ponto, no mesmo lugar. Fazendo assim também, mais um aumento. Total de 12 pontos aqui na nossa carreira número 4. Vamos fazer uma corrente, virar o trabalho e retornar a carreira toda em ponto baixo. Total de 12 pontos. Já volto com vocês. Finalizada a carreira 5, vamos virar o trabalho e iniciar agora a carreira número 6. Vamos fazer 2 correntes para representar um meio ponto no mesmo lugar aqui, ó, no início, no primeiro ponto da carreira de base. Nós vamos fazer mais um meio ponto, um aumento de meio ponto. Após, nós vamos trabalhar 10 meio pontos altos. E no último ponto, vamos fazer um aumento de meio ponto também. Vamos fazer 2 meio pontos juntos ou no mesmo lugar. Para fechar a carreira, nosso aumento. 1 e 2 meio pontos no mesmo lugar. Total de 14 meio pontos altos. Uma corrente, virou o trabalho. Vamos voltar a nossa carreira toda em ponto baixo. Essa aqui é a nossa carreira número 7, se não tiver enganado, deixa eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Carreira 7, toda em ponto baixo. 14 pontos baixos. Finalizei a carreira 7, vamos iniciar a carreira número 8. Agora a gente vai fazer um pouquinho diferente, uma corrente, só para dar altura para o primeiro ponto. Neste primeiro espaço, vamos fazer 2 pontos baixos, um aumento de ponto baixo. Após, vamos trabalhar 3 pontos baixos. 2, 3. Na sequência, 6 meio pontos altos. Já volto. 3 pontos baixos. 2, 3 e um aumento de ponto baixo no último ponto. Ficamos com um total de 16 pontos. Agora nós vamos fazer a nossa carreira número 9, uma corrente, virou o trabalho, vamos só repetir ponto baixo para cada ponto de base. Total de 16 pontos baixos. Já volto no final da carreira para a gente iniciar a próxima e última carreira da linguetinha. Pronto, e agora vamos fazer uma corrente, virar o trabalho, e a nossa última carreira será toda em ponto baixíssimo. Pula a corrente que você acabou de fazer, pega no meio das 2 alças de cada ponto de base e volta a carreira toda em ponto baixíssimo, total de 16 pontos baixíssimos, pois será um ponto para cada ponto de base. No final, eu vou voltar com vocês, tá? Pra gente fazer o acabamento aqui no último ponto. Olha, eu já tenho os 16 pontos baixíssimos, só que para ficar mais bonitinho, eu sempre venho aqui na lateral, pego uma laçadinha aqui e simulo mais um pontinho aí. Eu acredito não, eu vejo que fica bem melhor assim o acabamento. Aí eu vou fazer agora uma corrente apertadinha e cortar o fio, deixando um pedacinho grandinho de linha para fazer o arremate. Vamos arrematar com agulha de tapeçaria. Esses fios que já estão arrematados, eu já posso cortá-los, cortar o excesso com cuidado para não cortar o tecido aqui. Já passei o fio na agulha, vou vir pelo lado avesso, trazer pela lateral o fio um pouco mais abaixo, ó, sem deixar repuxar aqui. Entro no meio da trama de cada pontinho aqui da carreira, na direção de onde o fio ficou, ó. Posso pegar uns 5, 6, 7, 8 pontinhos se você quiser, trazer mais ou menos até metade da linguetinha. Puxa sem repuxar. E agora, o fio saiu aqui, eu vou pular esse espaço aqui para não desfazer o meu trabalho. Então, eu venho à frente e faço pelo menos a metade do percurso que eu fiz anteriormente.
Assim não vai correr o risco de esse fio soltar, ó. O arremate ele fica bem feito. E agora, só cortar o excesso e assim finalizamos a parte de linguetinha. Ficamos com um total de 10 carreirinhas, contando com a última de ponto baixíssimo. Bem, então agora nós vamos já dar início à parte de lateral do nosso sapatinho e calcanhar. Vai ser feito praticamente tudo junto, tá? Bem, para a gente iniciar a nossa lateral, vamos vir aqui, ó, pegando como referência esse último ponto que trabalhamos, onde está puxadinho, que tem só uma laçadinha sobrando. Vamos andar mais 2 laçadinhas para frente. Vamos, no caso, ficar com 3 no total, ó, na contagem. 1, 2 e 3. Vamos pegar só uma alcinha, a alcinha de fora, essas que ficaram sobrando. No caso aqui, nesse ponto, ó, é o ponto que a gente pulou e tem 2 alcinhas, mas você vai usar só essa alcinha de fora. E vamos prender o fio, iniciar aqui nesse mesmo lugar onde prendemos o fio com uma corrente, um ponto baixo. E vamos dar sequência a mais 2 pontos baixos, usando somente essa alça aqui da frente. Já deixar o fio aqui encostado para você vir arrematando. 1, 2 e 3. Agora você vai dar sequência, ó, usando as 2 alcinhas nos próximos pontos que tem aqui, ó, as 2 alças de cada ponto de base. Quando chegar aqui, ó, nesse último ponto eu volto, porque aí eu vou fazer essa parte aqui com vocês também. Vamos andar mais 3 pontos, usando somente a alcinha da frente. Já volto. Importante, se você quiser já ir contando a quantidade de pontos, vamos chegar aqui, nesse último ponto onde tem as 2 alcinhas, com 33 pontos baixos. Pronto. E agora, usando as alcinhas que sobraram, desse lado também, ó, as alcinhas da frente, vamos tecer mais 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. E vamos ficar com um total de 36 pontos na primeira carreira da lateral e calcanhar, tá? De laterais e calcanhar. Agora, para seguirmos com a próxima carreira, vamos fazer uma corrente, virou o trabalho. Vamos pular a corrente, iniciar a partir do primeiro ponto, 36 pontos baixos. Vamos fazer o mesmo na carreira 3, apenas ponto sobre ponto. Volto para iniciar a carreira número 4, juntinho com vocês aqui. Já volto. Temos aqui as 3 carreiras. Agora, vamos iniciar uma sequência de carreiras com diminuições, tá? Sempre no início. Vou fazer uma corrente, viro o trabalho, vou pular o primeiro ponto, no segundo eu já faço um ponto baixo. Após, vamos fazer 2 correntes, pular o próximo ponto e a partir do próximo pontinho vamos trabalhar um total de 30 pontos baixos, contando já com esse primeiro aqui que fizemos. Volto com vocês quando tiver a minha sequência prontinha. Feitos 30 pontos, agora vocês vão notar que sobraram 3 pontos aqui no final. Vamos fazer 2 correntes, pular o próximo ponto e fazer uma diminuição de ponto baixo da seguinte forma. Entrou no penúltimo ponto, né, pulou 1, no próximo ponto entrou, buscou o fio, deixou na agulha, e no último ponto entrou, buscou o fio, deixou na agulha também. Agora passo o fio pelas 3 alcinhas. Assim, realizamos uma diminuição aqui no final da carreira também. Vou fazer uma corrente, virou o trabalho, vamos
pular o próximo ponto, no caso, o primeiro ponto, né, que é a diminuição que acabamos de fazer, entrar nas duas alças, o espaço, né, de correntes que nós deixamos, na verdade, entrar no espaço de correntes que deixamos, vamos fazer um ponto baixo. Temos uma diminuição aqui. E agora vamos repetir os 30 pontos. No final da carreira, quando eu concluir a minha sequência de 30 pontos, eu volto com vocês. Lembrando que essa aqui é a nossa carreira número 5. Bem, finalizei aqui a minha diminuição e agora nós vamos iniciar a carreira 5 com uma corrente, virou o trabalho. Vamos fazer uma diminuição aqui no início também, pulando o próximo ponto, que no caso é a diminuição que fizemos na carreira anterior. Vamos entrar aqui, ó, dentro do espacinho que deixamos com duas correntes, fazer um ponto baixo e assim temos uma diminuição. Após nós vamos trabalhar um total de 7 pontos baixos. A partir do próximo ponto, 7 pontos baixos. Ó, 1, 2, não estou contando com esse ponto de diminuição, tá? 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Pronto. Aqui nós vamos parar com a carreira porque a gente vai fazer essa parte, ó, que vai deixar o espaço entre a parte de lateral e calcanhar, tá? Aqui no final da carreira, nós vamos fazer uma corrente, virou o trabalho. Vamos iniciar a carreira número 6. Vamos aqui, ó, pular o primeiro ponto e no próximo ponto fazer um ponto baixo. Diminuímos um ponto na carreira. Agora vamos trabalhar 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Vamos fazer 2 correntes, pular aqui um ponto e nesses 2 últimos pontos, ó, vamos pular esse pontinho. Nos 2 últimos pontos, vamos fazer a diminuição, a mesma que eu já mostrei para vocês em detalhes aqui. Pronto, finalizamos a carreira 6. Uma corrente virou o trabalho, iniciando agora a carreira 7. Vamos pular o primeiro ponto, que é a diminuição da carreira anterior. Dentro das correntes, vamos fazer um ponto baixo. Temos uma diminuição no início. Após, nós vamos trabalhar aqui uma sequência de 4 pontos baixos. Então, diminuição e a partir aqui do próximo ponto, 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e aqui no último ponto, 4. Uma corrente virou o trabalho, essa que foi a carreira número 7. Não sei se eu confundi e falei errado, mas agora vamos iniciar a carreira 8. Uma corrente pulou o primeiro ponto, no próximo ponto um ponto baixo, temos uma diminuição. 2 correntes, pulou o próximo ponto e vamos fazer a nossa diminuição usando os 2 últimos pontos da carreira. Diminuição feita, carreira 8 pronta. Vamos fazer a nossa última carreira. Uma corrente virou o trabalho, pulou o ponto de diminuição da carreira anterior, dentro das correntes um ponto baixo. E aqui no último ponto, que também é uma diminuição, nós vamos fazer um ponto baixo. Assim, finalizamos a nossa carreira 9. Vamos fazer uma corrente bem apertadinha e cortar o trabalho. Opa, cortar o fio. Não vamos cortar o trabalho não, gente, senão vai estragar tudo. Agora, nós vamos fazer esse mesmo trabalho nessa outra lateral. Vamos vir aqui, ó, nesse sentido. Vamos contar após aqui o cordãozinho de 2 correntes, após esse espaço, 7 pontos, ó. Vendo aqui, ó, nas 2 alcinhas do primeiro ponto que você enxerga depois do espaço, vamos contar 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e no ponto 7 nós vamos entrar
com a nossa agulha prendendo o fio de uma vez com uma corrente, deixando o fio aqui bem coladinho pra gente já vir arrematando. Uma corrente apertadinha, no mesmo lugar que fizemos a corrente, um ponto baixo. Vamos fazer no total 7 pontos baixos. Já volto. Prontinho, tenho já os 7 pontos. Agora a gente vai entrar dentro do espaço de correntes, buscou o fio, deixando a agulha, e aqui, ó, no último ponto, que é uma diminuição. Buscou o fio, deixou na agulha, agora laça a agulha e passa pelas 3 alças. Finalizamos a nossa carreira contando aqui, nossa carreira número 6. Opa, perdão, gente, carreira 5. Gente, não repara não, que eu estou trocando um pouquinho as coisas aqui. Tá? As crianças estão em casa, então eu já fico preocupada com elas. Uma corrente virou o trabalho, vamos pular o primeiro ponto. No segundo ponto, vamos fazer um ponto baixo, realizando aqui na nossa carreira 7. Opa, carreira 6, estou dizendo. Carreira 6, a nossa primeira diminuição. No caso, pulando um ponto, você já diminui um pontinho aqui na carreira. Agora, a gente vai trabalhar 2 correntes. Vamos pular o próximo ponto. E aqui, a partir do próximo espaço, 3 pontos baixos. 2, 3. E no final da carreira, usando os 2 últimos pontos, a nossa diminuição. Pronto, feita a diminuição, concluímos a nossa carreira 6. Vamos fazer uma corrente, virou o trabalho e tecer aqui 4 pontos baixos. Essa é a nossa carreira 7. 2, 3 e 4. E aqui no espaço nós vamos iniciar a diminuição. No último ponto também, ó, usando esses 2 últimos pontos, o espaço de correntes e o último ponto que é uma diminuição. Aí vamos fazer mais uma diminuição. Uma corrente, virou o trabalho, vamos iniciar a carreira 8. Já vamos pular o primeiro ponto, no próximo um ponto baixo. Temos aqui uma diminuição, 2 correntes. Vamos pular o próximo ponto e fazer uma diminuição usando os 2 últimos pontos da carreira. Prontinho. E agora, para finalizar, vamos fazer a nossa última carreira, carreira número 9. Já fiz uma corrente, virei o trabalho. Vou fazer nesse primeiro ponto um ponto baixo. Após a gente já tem aqui, ó, o espaço de correntes, onde vamos fazer a diminuição, usando o espaço de correntes e o último ponto. Agora, aqui no último ponto. Prontinho. Uma corrente apertadinha e já podemos cortar o fio. Finalizamos a elevação da lateral direita também, tá? Então, prontinho. Agora, nós vamos fazer a parte do calcanhar. Vamos vir aqui, ó, por esse lado, vamos saltar aqui 3 pontos. Após esse ponto trabalhado, nós vamos contar a partir do primeiro ponto livre, 3. 1, 2, 3. No quarto ponto, no ponto 4, no caso, vamos deixar 3 pontos de espaço. No ponto 4, nós vamos prender o nosso fio com uma corrente bem apertadinha e vamos iniciar uma sequência de 10 pontos. Um ponto para cada ponto de base. No final da carreira, eu volto. Tem de sobrar aqui 3 pontos livres também. Já volto.
Prontinho, finalizei os meus 10 pontos. Agora eu vou fazer uma corrente, virou o trabalho. Feita a corrente, virei o trabalho, pulou o primeiro ponto. No próximo ponto, vamos fazer um ponto baixo. Temos uma diminuição no início. Após a diminuição, nós vamos trabalhar 6 pontos baixos. Vou fazer toda a sequência com vocês. Vão sobrar 2 pontos aqui no final da carreira. Essa aqui que eu fiz foi a primeira carreira da elevação do calcanhar, tá? Vou fazer assim, para não confundir a cabeça. Essa aqui que estamos acabando de fazer é a segunda carreira. No final da segunda carreira, nos 2 últimos pontos, a nossa diminuição. Prontinho, feita a diminuição, vamos fazer uma corrente, virar o trabalho, pular o primeiro ponto, no segundo ponto, um ponto baixo. Temos uma diminuição aqui. Essa é a carreira 3. Após, vamos trabalhar 4 pontos baixos. 2, 3 e 4. E aqui, opa, perdão, algo errado aqui. Assim. Então, após os 4 pontos, uma diminuição usando as duas alças ou os 2 últimos pontos que temos aqui na carreira. Cuidado para não se confundir com a corrente que a gente faz, tá? Eu acabei até me confundindo, achei que estava fazendo errado. Mas, enfim, finalizamos a carreira 3. Ficamos com um total de 6 pontos, tá? Contando com os pontos de diminuições do início e do final da carreira. Uma corrente apertadinha. Vamos cortar o fio. Esses fios que já arrematamos, você dá uma puxadinha, depois dá uma sacudidinha assim, para ele se ajustar entre os pontos e corta o excesso de fio. Bem, agora nós vamos fazer esta carreirinha de contorno, aonde nós vamos fazer depois essa carreirinha de pontilhadinhos, tá? Bem, iniciando aqui, a partir da próxima laçadinha, uma laçadinha à frente. Vamos vir por esse lado aqui, né? Referência ao lado esquerdo, onde está sua mão esquerda. Ó, na próxima alcinha, nós vamos prender o fio. Você pode fazer uma corrente para prender, tranquilo, não tem problema. Faz uma corrente bem apertadinha. Bem, eu fiz a corrente apertadinha e agora eu vou trabalhar pontos baixos em toda a carreira, tá? Só aqui nesse último pontinho da parte de elevação de lateral que eu vou trabalhar um aumento, exatamente onde temos o fio aqui, ó, nesse último ponto. Então, eu vou trabalhar pegando sempre na pontinha assim, ó, bem mais na pontinha possível, pontos baixos, para dar um acabamento bem bacana. Já vou deixar o fio aqui e vou começar, ó, subir pontos baixos. Eu não vou contar quantos pontos vão dar, porque vai depender do ponto de cada um, do ponto de vista de cada um. Ó, vamos trabalhando mais uniformemente possível. Olhem, aqui, ó, onde a gente tem na direção do furinho, vamos pegar bem no meio do ponto de diminuição e fazer aqui o ponto baixo. Ó, sempre bem na pontinha. Tenta deixar os espaços, assim, o intervalo entre um e outro ponto do mesmo jeitinho, tá? Assim, com um espaço igual. Aí fica melhor. Olha, então vamos, ó. Cheguei aqui, ó, no penúltimo ponto antes. Esse fio já está bem arrematadinho, eu vou deixar ele aqui para trás, para depois eu cortar o excesso. No último pontinho, aqui da parte de lateral, da última carreira, nós vamos fazer 3 pontos baixos. É para dar
uma quina aqui, ó, e a gente conseguir dar um efeito leve aqui de descida, ó, pra gente descer, formando, deixando essa quininha aqui. Pronto, aí vamos agora repetir o mesmo, ó, vindo para as laterais, bem na pontinha, vamos descer pontos baixos, já arrematando o fio. Chegou lá na última carreira, fiz o último pontinho, agora você já vem aqui, ó, para o espaço de 3 pontos que deixamos aqui, entre lateral e calcanhar. Aí, vamos fazer ponto sobre ponto, 3 pontos baixos. Bom, aí vai ficando bem bacaninha, ó. E já vou deixar esse fio pra cá e subir aqui, ó, pegando sempre na pontinha. Aqui vai dar 2 pontos só. 2 pontos, e aqui cheguei já lá na quina, né? Lá no ponto, no primeiro ponto daquela carreira que a gente fez do calcanhar de 6 pontos. E aqui é só repetir ponto sobre ponto. E vamos descer agora mais 2 pontos. Um aqui, bem na direção do pontilhadinho, lá na pontinha, e o outro na direção dessa valinha. Já estou arrematando esse fio, ó, no intervalo de 3 pontos, 1 ponto para cada pontinho de base. Se quiser, pode arrematar um pouco mais esse fio, fica a seu critério. Eu já vou deixar o meu para cá. Ó, agora vamos subir em pontos baixos até chegar aqui antes desse último ponto da carreira. Aqui nós vamos fazer 3 pontos baixos juntos também, ou no mesmo lugar, tá? Ponto baixo junto é um pouco diferente desse aumento de ponto baixo que a gente faz. No caso, são 3 pontos no mesmo lugar. Já volto. Bem, eu ia voltar só lá em cima, mas para não ficar com dúvidas, ó, o primeiro pontinho eu vou fazer na direção da carreira de furinhos. O outro na direção da carreira de pontilhadinhos. Vou subindo, ó, do jeito que fique bem uniforme esses pontos. Pronto, aí aqui no último ponto da carreira, ou primeiro, né, nesse sentido que a gente está trabalhando, vai ser o nosso primeiro ponto da última carreira da lateral, da elevação da lateral. Nós vamos fazer nesse ponto 3 pontos baixos. 2, 3. E agora, só repetir o mesmo que a gente viemos fazendo aqui, tá? Um pontinho aonde couber aqui, até chegar nessa última valinha aqui, onde vamos fazer o nosso último ponto. Só que eu vou voltar para fazer com vocês, tá? Nessa valetinha aqui, no caso, nessa valinha, vou parar aqui, antes dela, na carreira de pontilhadinhos, eu vou fazer meu penúltimo ponto e o último aqui. Quando eu vou fazer o nosso último pontinho, eu volto com vocês. Só descer, tá, gente? Aqui, ó, trabalhando pontos baixos até na direção dos pontilhadinhos. Já volto. Olhem, já cheguei aqui, ó, bem na direção dos pontilhadinhos. Os pontilhadinhos que eu falo são esses, tá vendo? Ficam tipo uns pontilhadinhos mesmo. E aqui, ó, na direção dos furinhos dessa valinha, nós vamos entrar lá na pontinha com a agulha, buscou o fio, como se fosse fazer um ponto baixo agora. Não vamos fechar ele, nós vamos entrar aqui na próxima laçadinha, na laçadinha à frente. Opa, à frente desse ponto trabalhado. Buscou o fio e agora sim, passei o fio pela laçadinha branca e agora pelas 2 laçadinhas aqui amarelinha, né? O dourado, essa cor caramelo, sei lá. Na linha tá caramelito, né? Deixa eu ver aqui. Ó, caramelito. Ele puxa mais por um tom dourado. E agora aqui finalizamos, tá? Uma corrente bem apertada. Vamos cortar o fio. Não precisa deixar aqui um fio muito grande, porque o que eu vou mostrar para vocês agora vai ser bem relevante. Esse fio que já vínhamos arrematando,
você pode cortar ele. Esses aqui também, que já estão arrematados, depois você dá uma puxadinha, faz aquele esqueminha e corta. Mas esse que a gente acabou de finalizar, não dá pra gente cortar, porque ele ainda não foi arrematado. Então, eu entro aqui, ó, na direção onde finalizamos a carreira e saio lá, ó. Entro aqui pra dentro da base e saio lá exatamente onde está o fio, no mesmo espacinho ali, trago o fio aqui pra baixo. Agora, vou pegar no próximo buraquinho, ó, e saio exatamente onde está o fio. Vou fazer um nozinho aqui. Buscou, fez a laçadinha, passou o fio pela alcinha. E dou um nozinho firmo aqui. Puxo pra ficar bem firme. E aí, agora eu só corto o excesso, deixando sempre um pedacinho de fio para depois, na hora que você fazer a colagem da base, você colar, tá? Você pegar aqui um pouquinho de cola, passar aqui nesse fio e acomodar ele bem aqui para ficar bem coladinho. Bem, eu vou cortar os excessos de fio, vou dar uma puxadinha para ajustar aqui os pontos, tá? Nada de deixar os pontos tudo requenguelo, torto. E aí, agora, eu vou voltar com vocês pra gente fazer a última etapa aqui do contorno, que é a carreirinha de pontilhadinhos. Já volto. Bem, eu vou iniciar pelo lado direito aqui, pelo avesso, tá? Eu vou inserir a agulha bem aqui na base, ó, no mesmo lugar onde eu prendi aquele meu último ponto baixo da carreira de contorno, tá, gente? Vou puxar o fio pra cá, formou a alcinha, eu já entro dentro das duas alcinhas do primeiro ponto baixo. Deixo um pedacinho de fio, não precisa ser grande, porque vamos fazer o mesmo processo desse outro. Vamos dar apenas o nozinho ali, que visto que nós vamos colar a outra base aqui por cima, vai tampar. Bem, e vamos fazer o ponto baixíssimo, passando o fio pela alcinha que estava na agulha, ó. No próximo ponto, buscou o fio, passou aqui direto pela alça da agulha, bem fácil. E assim nós vamos trabalhar até o último pontinho lá do finalzinho do outro lado, ó, até nesse ponto aqui, tá? Sempre assim, ó, aí vai ficar dessa forma. Então, voltando aqui, repetir, ó, bem fácil de fazer. Quando eu chegar aqui nesse último ponto, volto. Olhem, aqui para finalizar, ó, nós vamos fazer o mesmo. Entrar aqui na mesma alcinha do início da carreira de contorno, onde usamos para fazer o primeiro ponto. E vamos fazer um baixíssimo, finalizando também a nossa carreira aqui. Só que aqui o fio vai ficar pelo lado de dentro da peça. Você vai ter que trazer ele aqui, passando por dentro aqui da base, saindo aqui no mesmo lugar onde está o pontinho, vamos trazer ele aqui pra cá. E agora fazer aquele nozinho esperto. Prontinho, só cortar o excesso de fio, repito, o mesmo aqui, ó. Nós vamos trazer o fio também para baixo, opa. Com cuidado. E aí, vamos dar o nosso nozinho aqui também, do mesmo jeito que eu já mostrei para vocês. E assim, evita de ficarmos arrematando com a agulha aqui num ponto, né, que nem vai aparecer, num lugar que não vai aparecer. Bem, então, feito isso, agora a gente vai colocar os ilhós, para quem quiser colocar. Se você não quiser, não precisa também, ó, fica bem bacana. Esse não tem ilhós, não fiz o contorno, tá? Esse aqui eu resolvi fazer o contorno depois, para eu ter um parzinho aqui com a botinha, ó. Aí eu fiz o contorno depois. A botinha eu também acrescentei a alcinha atrás, que é possível fazer aqui também, tá? Eu vou deixar esse vídeo aqui. Após esse aqui, eu vou gravar esse aqui para vocês também, para ter a opção de botinha. Eu achei que ficou bem bacana
ele na versão botinha também. Bem, então, eu vou agora colocar os meus ilhós. Você pode usar o alicate para ilhós e, como eu já estou com o meu balancinho aqui bem próximo, eu vou usar o balancinho. Mas você pode usar o alicate para ilhós de alumínio número 54, tá? Lá no seu ermílio vende tanto o ilhós quanto o alicate. Olhem, para quem tiver curiosidade de saber, esse é o alicate, tá? E, como eu falei, vou usar o balancinho, que para mim fica mais fácil. Eu gosto de colocar assim, ó. Eu coloco o ilhós ali, posiciono pelo avesso, aqui, ó, no buraquinho. E agora é só apertar, puxar a alavanca. E já tá colocadinho o ilhós, tá vendo? Eu vou repetir o mesmo em todos os buraquinhos e já volto. Vou mostrar também com alicate, ó. Posiciono aqui. Aqui eu faço diferente. Posiciono o ilhós. Essa parte onde tem esse negocinho aqui, que é do furador, ela vai aqui no lado certo do ilhós, o lado que vai ficar aparecendo. E encaixa a base ali de baixo. E agora é só apertar bem. E está colocadinho também o ilhós, bem fácil. Bem, feito isso, agora a gente vai fazer uma última coisinha aqui na base. Eu já poderia ter feito lá no início, só que eu acabei esquecendo. Quando você for fazer o outro pezinho, você já deixa essa parte pronta. Nós vamos passar uma carreira de ponto baixo aqui, ó, da mesma cor do sapatinho, pegando somente a segunda alça da última carreira da base, da carreira número 5. Ó, nós vamos prender o fio com uma corrente e iniciar aqui, eu tô fazendo pelo meio do calcanhar, tá, gente? Pra ficar aí tudo os pontos na mesma direção, as emendas. E aí é só fazer ponto sobre ponto, não tem segredo. 56 pontos baixos usando apenas a segunda alça da carreira, da última carreira de base. Ó, vai ficar uma laçadinha sobrando aqui. Já volto com vocês. Vou voltar aqui no último ponto pra gente fazer aquele arremate que eu já ensinei, mas eu vou fazer novamente com vocês. Cheguei aqui no último ponto e aqui, ó, a gente vai cortar o fio. Não precisa deixar um fio grandão. Ó, cortou. Antes de finalizar, eu vou puxar um pouquinho mais o fio aqui para ajustar o primeiro ponto. Ó, cortei, virei assim, nesse sentido, e aqui temos as duas alças pertencentes ao primeiro ponto. Vou pular essas duas alcinhas, vou entrar nas duas próximas alcinhas, que será as alcinhas do nosso segundo ponto. Busquei o fio pra cá, trouxe ele pra cá. Agora eu volto aqui, ó, lá no primeiro ponto, entrando no nozinho de baixo pra cima, com a agulha, ó, de baixo pra cima, e trago o fio aqui pra baixo. Formou duas novas alças, puxo aqui, ó, esse fio para ajustar essas duas novas alças. Elas irão substituir o ponto que nós pulamos. Entro nessas duas novas alças assim por baixo e trago o fio para cá. E agora, no sentido contrário, levo lá para dentro. Bem, aqui para mim já tá bom, então eu vou só arrematar agora aqui, fazendo nozinho, pegando numa alcinha aqui por cima, de maneira que não apareça lá no lado certo da nossa peça. Ó, e aí, vou fazer aquele nozinho. Antes de puxar, segura aqui bem e puxou. E aqui corto o excesso. Bem, como eu falei, você pode fazer isso lá no início, né? Depois que você fizer a segunda base, você já pode fazer essa carreira aqui, e agora não vai ter esse trabalho, só finalizar com a colagem. Como eu falei, é opcional essa listrinha aqui, que eu resolvi fazer depois, tá? Tanto que no início eu nem mostro o tênis com essa alcinha, com essa listrinha, no caso esse aqui, ó.
porque eu não tinha decidido fazer com a listrinha. Vou pensar se eu faço nesse aqui ou não, se eu coloco ilhós ou não, ainda estou pensando. Bem, aqui, ó, eu vou fazer essa risquinha agora, que também pode ser feita lá no início. Quando você terminar de fazer a carreirinha, a quinta carreirinha, aí você já faz a listrinha e essa carreira aqui de cima. Bem, você pode fazer agora ou após colar a base, igual eu fiz aqui, ó. Aí você vai dar mais uma firmada nessa base, tá? Porque eu passo cola somente aqui nessa carreira aqui de ponto baixo em caramelo e aqui, para poder não ficar duro, para não ficar rígido essa base aqui, ó, tirar o conforto. Mas se você fizer desse jeito, ela vai ficar bem presinha. Se você tiver em dúvida de que vai ficar presa ou não, ó, tá vendo? Aí você faz, depois que você colou, aí você passa a carreira de pontilhadinhas. Ou você pode fazer como eu vou mostrar aqui agora. Antes de colar, você vem aqui e começa a fazer essa carreira. Nós vamos saltar essa primeira valinha, após essa laçadinha, ó, essa primeira valinha, e vamos entrar nessa segunda valinha aqui, onde temos os pontilhadinhos, partindo também do meio do calcanhar. E aí vamos fazer pontos baixíssimos, trazer o fio aqui de dentro, pegando somente nessa base de fora, tá, gente? Cuidado para não pegar aqui essa de dentro, a não ser que você queira fazer daquela segunda, do segundo modo que eu mostrei para vocês. Bem, aí, vamos fazer nossos pontos baixíssimos, ó, trazendo o fio lá de dentro, passando pela laçadinha da agulha. Bem, esse contorno é bem fácil de fazer. Chegando aqui no último ponto, eu volto com vocês. Bem, aqui, ó, eu vou fazer o último pontinho, aqui nesse mesmo espaço, onde iniciamos o primeiro ponto. Feito isso, é só cortar o fio. Vou trazer esse fio aqui, passando pelo ladinho do próximo ponto, ó, vou entrar no mesmo furinho, onde, opa, aqui, ó, nesse pontinho, tá vendo? Nesse mesmo furinho, eu entro, saindo bem do lado do ponto, trago o fio aqui pra dentro, dou uma puxadinha pra ajustar o outro ponto, ó, tá vendo? Fica aceitável aqui. E agora é só dar o nozinho. Caso você faça com a base já colada depois, aí você vai ter que arrematar o fio de uma outra forma. Você pode trazer o fio para a parte de dentro, né? E sair aqui onde você tem essa parte amarela, da mesma cor do fio. E aí você vai arrematar aqui por dentro, tá? Com agulha de tapeçaria. Não vai dar para fazer esse esquema do nozinho, não. Assim fica mais fácil se você fizer antes, porque você pode apenas esconder o nozinho aqui na base. Bem, então aqui a gente já tem pronto todo o contorno. Agora vamos colocar a base, né, o moldezinho de PVC para a gente poder fazer a colagem. Caso você não tenha, não tem necessidade, mas eu sempre recomendo, porque dá uma sustentação melhor e você cola já no formato do pezinho. Ó, vou colocar minha base aqui dentro, meu pezinho molde, ajeito o sapatinho, tá vendo? Esse molde é muito bom por causa disso. Você vai ajeitando o sapatinho do jeito que você quer que fique. Ó, pode passar o cadarço antes, mas para não correr o risco de passar uma colinha no cadarço, vou deixar para depois. Ó, você pode só fazer assim, ir passando a cola e colando, ou fazer igual eu vou fazer, ó. Dobrou a base toda aqui pra fora novamente. Aí, como eu falei com vocês da cola, né, de passar um pouquinho nessas partes onde a gente fez os arremates, ó, você passa na pontinha, um pouquinho só, gente, sem exagero, porque essa cola, ela é muito forte. Depois que ela cola, né, que passa um tempinho, ela vai enrijecendo a peça. Então, tem um cuidado. Não passe de mais e nem de menos, que também, se passar de menos, também não resolve. Aí, agora, eu vou passar primeiro aqui, ó, na primeira carreira da lateral,
fazendo todo o contorno. E aqui na frente, ó, bem em cima dessa laçadinha, pegando na base, né, da primeira carreira que a gente tem aqui. Nessa laçadinha em branco, ó, tá vendo? Aqui, bem aqui assim, pegando na base desses pontos da beiradinha. Ó, e aqui nessa primeira carreira de ponto baixo em caramelo. E aqui agora a gente passa só na carreira de ponto baixo aqui, da pontinha. Nesses nozinhos todos, você vai fazer isso. Aqui também, ó. Passando a cola aqui. Pra gente não ter problema de depois soltar. Como nós vamos colar a base toda, aí pode ser que venha acontecer. Ó, então, eu vou passar a cola em toda essa carreira aqui de contorno e já volto. Pronto, passei a cola e agora eu vou virando com cuidado, ó, e acomodando exatamente, ó, aonde eu passei a cola, lá na primeira carreira de ponto baixo, aqui nessa parte, e aqui na frente, ó, em cima da carreira de pontilhadinho, no iniciozinho desses pontos em caramelo. Pode usar agulha para te auxiliar, ó, para dar uma puxadinha na base e deixar ela bem aqui. Vamos tentar tampar essa parte branca para não aparecer, tá? E ficar só o caramelo aparecendo aqui, igualzinho aqui, ó, tá? Aqui eu tentei fazer isso ao máximo, para ficar com um acabamento bem bacana. Não aparecer nenhuma partezinha branca aqui em cima. Bem, eu vou fazer isso, colar toda a base e já volto com vocês. Bem, então aqui eu já colei todo o sapatinho. Agora nós vamos apenas passar o cadarcinho. Tá tudo coladinho. Bem, agora vamos passar o cadarcinho. Ajeita aí seu sapatinho bem certinho, tá? E aí agora nós vamos, ó, de fora para dentro, com as duas pontinhas. Alinhou, puxou aqui direto para não ficar um lado maior que o outro. Se quiser, pode colocar enfeite, colocar aquele passadorzinho aqui, que também fica muito bonito. Se eu colocar em algum, vai aparecer em algum lugar na foto, tá? Fez o xizinho, perdão, ó, passando um cadarcinho por cima, fez o X de fora para dentro também. Agora, nesse último ilhós, você vai fazer assim, fez o X, né? Quando for mandar para cliente, você vai vir de dentro para fora, vai fazer o inverso, mas para você tirar a foto e não precisar de colocar enchimento, né, para a linguetinha ficar no lugar, para ficar certinho assim, ó, tudo em pezinho, aí você vai passar o cadastro de fora para dentro, do mesmo jeito que vínhamos fazendo aqui nesses dois, mas passando direto pela linguetinha, ela vai ficar presa, ó, ela não vai sair do lugar, tá bom? Só para você tirar uma foto bem bacana. Então, ó, xizinho passou de dentro para fora, direto aqui pela linguetinha. Do outro lado, a mesma coisa. Ó, e assim, a gente embute agora o restante do cadarcinho aqui pra dentro. Eu vou afrouxar aqui só para eu tirar o molde daqui. Ajeitou o sapatinho e agora eu regulo o cadarcinho. E o restante que sobrou, eu vou esconder aqui na parte de dentro. E assim finalizamos a nossa peça, da nossa aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha. Se fizerem, gente, me marquem lá no Instagram ou apenas me mande a foto, tá? Eu gosto sempre de estar compartilhando nos meus stories os trabalhinhos de vocês feitos através das minhas aulas, tá? Então, se não quiser que eu compartilhe, é só você me dar um feedback lá, não compartilha não. Mas eu gosto de compartilhar, eu acho bem válido e importante também, tá? Então, assim finalizamos o nosso sapatinho da aulinha de hoje. Beijos, beijos e até uma próxima aula.